Eu soube que você saiu do jogo do Coringão lá no outro CNPJ e correu no Allianz Parque para ver isso aqui. É tetra! Não, quer dizer, acho que é o primeiro título só. O Neymar não foi à Neoquímica Arena, informação minha. Ele tinha um camarote reservado, havia pedido, e o Corinthians tinha cedido para o staff do Neymar, o que significa Neymar e parças, e o Santos havia solicitado um camarote a mais, ele não foi à Neoquímica Arena assistir a derrota do Santos, que deixa o Santos na zona de rebaixamento por pelo menos mais 2 rodadas, porque tem 4 pontos, está 4 pontos dentro da zona de rebaixamento, só ganhar na próxima rodada não é o suficiente. O Santos que tem o CRB essa semana fora de casa, empatou na jogo de ida na Vila Belmiro, porque o Brasão pegou um pênalti no final, senão tinha perdido em casa para o CRB. Ontem, na coletiva de imprensa, o Kleber Xavier disse que não sabia se o Neymar ia ou não, mas que os treinos continuavam, só que enquanto ele falava isso, no domingo, o Neymar passou a tarde com a famosa Tranças Dani, que ficou postando, que estava fazendo as tranças do Neymar. Qual o nome aí? Desculpa, repita. Tranças Dani Cássio alguma coisa. Eu postei até o horário. Eu postei o horário, que era para mostrar. Nos stories dela, eu postei o stories dela às 20h52, antes de entrar no ar no apito final. Por que eu fiz isso? Porque para mostrar que às 6h52, 2 horas antes, ela postou essa foto, na tarde de domingo, entendeu? Eu deixei todo o print aqui, que era para mostrar. Então, ele foi arrumar o cabelo, chegou lá todo estiloso, para assistir a final, que ele é presidente da Kings League, ele pode ser presidente do que ele quiser. E aí, Piperno, o time dele ganhou por 2-1, acho, tal, não sei o que lá. Esse tatuado dele aqui, nessa foto que eu postei, hoje provavelmente você vai ver esse rapaz dando entrevista em vários lugares. O nome dele é Cris Guedes. Talvez seja o melhor amigo do Neymar, parça desde sempre, não sei quais assuntos da vida do Neymar que ele cuida ou deixa de cuidar, mas ele, no lugar do Neymar, que não falou, ele primeiro, quando ele chegou ao Allianz Parque, ele foi bastante aplaudido. Essa final foi no Allianz Parque ontem. Mas depois, durante o jogo, ele foi vaiado em alguns momentos. E aí ele até provocou a torcida que estava no Allianz Parque pedindo para vaiar mais no momento, porque o time dele, no final, venceu. Então, o Cris Guedes, que é esse parça mor e tal, se vocês entrarem nas redes sociais dele, não vou deixar, como diria o Boixá, não vou dar palco, ele deu uma entrevista no final, dizendo assim, eu sei que o Neymar vai ser criticado amanhã, mas veja, ele está feliz, ele está muito chateado porque ele não jogou contra o Corinthians, mas agora ele está feliz, porque, como se, com todo respeito, se fosse comparável a vitória do Santos sobre o Corinthians no Clássico Campeonato Brasileiro com a vitória da Kings League. Assim, é uma total falta de noção de um jogador que chegou em fevereiro. Pena que a Ju não podia entrar aqui, a Juliana não foi corajosa hoje, não. Chegou em fevereiro com toda aquela expectativa, em um ano que o Santos voltava da Série B. Começou o ano sem Neymar. Começa o ano com caixinha sem Neymar. Agora o Neymar chegou, mudou o astral, agora vai. Era o que faltava, diferença técnica. Sei lá se ele jogou 5 jogos até agora. Foi pro Carnaval. A semifinal. Ficou um mês parado, jogou um jogo, se machucou de novo. Está um mês parado de novo. O time está enfiado na zona de rebaixamento. Fez um jogo de ida de Copa do Brasil, que é a única outra coisa que o Santos tem no ano. E ontem à noite ele estava na Kings League, Pipo. Não vai, então. Se não dá para ir na Neoquímica Arena, não dá para ir na Kings League. Então, eu critico muito, não só a direção do Santos, mas principalmente o torcedor do Santos tonto, que acreditou nesse projeto, que vai custar ao Santos, aliás, 105 milhões de reais até 30 de junho. É bom que se diga isso. Quer dizer, não tem nada de, nossa, esse amor eterno, que o Santos é minha paixão. Aqui, torcedor do Santos, deixa de ser otário. O Neymar, quando saiu do Santos para ir para o Barcelona, ele não deixou quase nada para o Santos, porque depois de anos de investigação lá na Espanha, e muita gente foi ao banco, muitos personagens foram para os bancos dos réus, 40 milhões de reais para a família. Desculpa, a família Neymar levou 40 milhões de euros, que não passaram pelo Santos. O Santos ganhou uma mixaria, 10, 11 milhões de euros na época, e a família Neymar levou 40, o que não foi dito no começo, só se descobriu depois de concluídas as investigações feitas pela Justiça Espanhola, que aliás, causaram um sério problema fiscal para o Barcelona e para várias das autoridades do clube envolvidas nessa transação, né, de caráter muito duvidoso. Então, todo esse amor,
que na época deu um prejuízo danado para o Santos, vai custar agora 105 milhões de dólares para o Peixe, segundo, aliás, uma detalhada reportagem do portal UOL publicada na semana passada. Muito bem. Então, o que o Neymar está dando em troca? Está fazendo do Santos um timaço de rede social. Só que o problema é que o Santos fez a sua história jogando bola, é lá no campo. E está pagando toda essa bala para uma celebridade que raramente entra em campo. O Neymar entrou em campo 9 vezes, 6 como titular, e não consegue ficar muito tempo em campo, porque ele não tem mais condição para isso, condição atlética para isso. E eu, torcedor do Santos, eu duvido que o Neymar vai jogar em Maceió. Por quê? Porque é um jogo de alto risco. Imagina o Santos sendo eliminado pelo CRB com o Neymar em campo. Olha só como esse projeto ficaria ainda mais manchado. Será que a reputação do Neymar vai receber bem uma eliminação contra o CRB? Eu acredito que não. Então, o Santos vai ter que se virar sem a sua maior estrela. Agora, bem feito para quem se dá ao papel de refém de uma grande estrela. Ô, Pipo, é um pouco pior do que isso. Então, ele tem, segundo o atual contrato, que vai até o dia 30 de junho, a possibilidade de fazer mais 4 jogos pelo Santos. Esse contra o CRB, no final de semana, no outro final de semana e um jogo depois da data FIFA, antes de começar o Mundial. Eu vou dizer para você quais são os jogos. O CRB, como você acabou de falar, pela Copa do Brasil. No final de semana tem o Vitória, fora de casa, no Barradão, no Vitória, com essa situação que o Santos... É um jogo de 6 pontos, diria você ensinou essa expressão. Depois, no meio da outra semana, Pipeno, sabe o que o Santos vai fazer? Como disse a Juliana Yamaoka aqui, um amistoso com o RB Leipzig, já afinal de contas, o Neymar. Lembra que teve um amistoso contra o Curitiba, ele teve que ir, mas não podia jogar? Sim. Esse amistoso com o Leipzig, que foi fechado porque o Neymar é patrocinado pela Red Bull. Esse é um jogo que o Santos eventualmente ganha um dinheiro, porque a Red Bull é patrocinadora do Neymar, papapá. Então ele tem que jogar, mas não sei se vai poder. Talvez esse daí que não vale nada ele jogue. Aí depois, Pipo, no domingo antes da data FIFA, sabe o que o Santos tem? O Botafogo. O Botafogo, em casa. Tá fácil a vida, hein? E quando acabar a data FIFA, antes do Mundial, o Santos tem que ir a Fortaleza jogar contra o Fortaleza. Então, agora, para jogar na Vila Belmiro e a torcida bater palma para o jogador que ganha 21 milhões, para o atual campeão da Kings League, para o Trancinha, sei lá o quê, o Santos vai jogar em casa, pode ser com o Leipzig, provavelmente o Neymar estará, a família toda e tal, e contra o Botafogo. E lembrando, como eu acabei de dizer, temos 2 rodadas de Campeonato Brasileiro até a data FIFA. O Santos está 2 rodadas dentro da zona de rebaixamento. Vou colocar novamente, agradecendo ao Marcos Couto, que virou nosso novo membro no canal. Obrigada. Assim como os demais, você concorre nessa semana a participar de uma conversa com a gente na sexta-feira. Se inscreve no e-mail. Olha lá, Pipo. A zona de rebaixamento tem o Santos com 5 e o Vitória com 9. E domingo tem Santos e Vitória. Se o Vitória vence esse jogo e o Grêmio vence o dele, aumenta ainda o tamanho do Santos dentro da zona de rebaixamento. Então, se o Santos vencer o Vitória, ele vai a 8, ele segue na zona de rebaixamento. Claro. O Santos recebe depois o Botafogo. E a depender de outros resultados, ele até pode sair, mas não depende só dele. Não adianta ele só ganhar 2 jogos, porque ele não vai jogar nem com... O único time aqui que ele pode chegar perto é o Vitória, mas ele vai pegar o Vitória no próximo final de semana fora de casa. E aí o Neymar é reserva técnica, que pode, baseado, que pode tirar o Santos da zona de rebaixamento, Pipo. Olha aí, ó, tá pronto para isso. Nossa, quer dizer, ou seja, esse projeto ele corre o risco de ter essa interrupção no meio do ano com o Santos na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e fora da Copa do Brasil. Isso não quer dizer que a gente esteja torcendo para que isso aconteça, longe disso. Já até falei aqui da minha eterna simpatia pelo Santos, mas essa é a realidade. O torcedor do Santos não pode ser enganado. O torcedor do Santos foi usado nesse começo de ano, como massa de manobra para um projeto megalomaníaco que custou muito caro e está dando retorno zero para o Santos. O Santos tem que começar a olhar com seriedade. A gente sempre fala que o time que volta da segunda divisão, e não importa se ele é time grande ou não, ele tem um ano de muita dificuldade para voltar a brilhar o mesmo lugar. Está vendo o Santos e o Sport. Mas olha as campanhas sem Neymar de Mirassol e Ceará, que estão os outros times que voltaram da segunda divisão.
Então, não é só uma dificuldade, é um projeto atrelado, assim como o Dorival, foi assim que ele caiu da seleção, atrelou ao Neymar. Quando ele voltar, a gente vê. Quando ele voltar, talvez não dê. Quando ele voltar, se ele voltar, como ele voltar, talvez já seja numa situação... Eu já vi outros times com craques caírem. Não vai ser o primeiro. E com craques que jogam, não só craques das redes sociais.